Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o gênero textual conto. O conto é um texto curto, breve, conciso, que nos conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Geralmente há poucos personagens e poucos locais, poucos espaços. Temos vários tipos de contos, desde os contos de fadas, que são provavelmente os primeiros que a gente tem contato na nossa infância, contos realistas, populares, fantásticos, contos de terror, de humor, psicológicos e etc. Uma série de tipos de contos. Os contos, eles são desenvolvidos geralmente com uma certa estrutura, que é da seguinte maneira. Temos a apresentação do enredo, que ali é uma breve ambientação dos espaços, onde ocorre a história, o tempo, quando, os personagens que participam, e o enredo todo ali começa nessa apresentação. Então depois temos o desenvolvimento dos acontecimentos, vai ser o desenrolar dos fatos ali, que vão estar relacionados a um conflito, um problema, uma situação que nos é apresentada na introdução. Depois temos o clímax, que é aquele momento máximo, de maior tensão da história, de maior emoção, de maior surpresa, e ele é o ponto alto, vamos dizer assim, desse tipo de texto. Depois temos a solução e o desfecho, que seria o final, um encerramento, onde geralmente é apresentada uma solução para aquele conflito apresentado assim, ao longo da história. Depois, temos que também analisar que, atualmente, temos muitos gêneros, subgêneros, vamos dizer assim, categorias do conto, chamados de contos minimalistas, mini-contos, microcontos e nanocontos. Eles são menores que um conto tradicional, eles podem ocupar, muitas vezes, meia página, uma página, ou ainda algumas linhas, ou até uma linha apenas, eles não compartilham dessa estrutura básica que a gente acabou de ver, e esse tipo de texto tem adquirido diversas formas atualmente. E vamos pensar que ele deixa de lado essa estrutura fixa do conto e vai privilegiar, eu acho muito interessante isso, a liberdade criativa do autor, do contista. Então, ele rompe com essa estrutura tradicional. As características principais do gênero conto, a gente pode falar dos espaços, eles são, onde a história é desenvolvida, são espaços limitados, eles são delimitados. Por quê? Pode ser numa casa, numa rua, num parque, numa praça, porque, claro, o conto ele é breve, então não dá tempo, vamos dizer assim, de serem apresentados muitos espaços, muitos locais. O tempo pode ser o cronológico, que é aquele que segue uma linha cronológica, os dias, os meses, horas, aquele do calendário, do relógio, ou o tempo psicológico, que esse é mais ligado a lembranças das personagens, a flashbacks, aquela volta ao passado. Então, assim, ele não tem, vamos dizer assim, ele não segue uma linha igual quanto o tempo cronológico. Tá? Então, cronológico, psicológico e os narradores, a gente pode ter o observador, que é aquele que conhece a história, mas também não participa dela. Ele só vai nos contar. E o personagem, ele narra a história, mas também participa, ele é um personagem. E o que eu acho mais interessante, que é o onisciente. Ele conhece a história e conhece também profundamente todos os personagens, aqueles sentimentos assim, mais profundos. Então, esse é o onisciente. Tá? Então, observador, personagem e onisciente. Os personagens, poucos personagens geralmente, porque como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens são aqueles tradicionais, principais, que são os protagonistas, temos os antagonistas, os secundários. Depois, para encerrarmos, pensando um pouquinho no enredo, vai ser apresentado esse conflito nessa situação que vai dar origem aos acontecimentos da história. O enredo ele pode também ser mais linear, quando os fatos seguem aquela sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E o não linear, que particularmente eu acho mais interessante, quando os fatos não seguem essa sequência lógica, ou seja,
em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, né, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos, né, são narrados ao longo do conto, né? Então, há esse rompimento com essa linearidade. Certo, pessoal? Então, assim, espero que vocês possam ter entendido um pouco mais, né, sobre o gênero conto, e espero também que vocês possam ler, né, muitos contos de diversos contistas, né, brasileiros ou não, porque, assim, na nossa literatura, assim, temos ótimos, né, autores e que estão escrevendo, assim, contos maravilhosos, né, seja um microconto, né, ou um conto tradicional. Bons estudos, cuidem-se, um abraço, até mais. Tchau, tchau.